pastor, Deus abençoe grandemente por nos atendermos nesta noite. Glória a Deus. E hoje eu vou deixar o culto para a irmã Gabriela, a missionária Gabriela, que estará fazendo o culto nesta noite. Amém? Amém. Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer essa linda oportunidade de estar aqui na casa do Pai, juntamente com os irmãos, para a gente glorificar e exaltar o nome e santo do Senhor. Desde já gostaria de chamar a Letícia para louvar, bezimizar nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, bendito é o nome santo do Senhor, Pai. Deus tremendo. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou ganhar água aqui. Aleluia, Deus. Traz nossa passagem. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Número 2. Glória a Deus. Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, que saudosa lembrança de ti, oceano, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por esta terra de além e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança, os que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, oceano, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo
Escrituras, que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Aleluia. Glória Glórias a a Deus. Deus. Aleluia, Jesus Santo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito e eterno Deus do impossível. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Tu és fiel, Pai. 107. Glória a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador.
A Valentina está com oportunidade nessa noite. Ela vai estar deixando uma palavra nos nossos corações. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimente a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Está dentro de Salmos 1. Salmo. Salmos 1. Salmo. Glória a Jesus. Aleluia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Glória a Deus. Oremos. Isso. Pai, muito obrigada por cada dia que o Senhor vem nos abençoando. Abençoa cada um que está aqui, os que não puderam vir, Jesus. Faz que cada dia mais e mais todos que cantem ao Senhor e glorifiquem mais a Ti. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, queria aqui pedir para os irmãos continuarem de pé, a gente orar pela vida da Valentina, em nome de Jesus. Glória a Deus. Venha desejar essa palavra também para ela sempre, em nome de Jesus. Amém? Pai querido amado, nessa noite, Jesus, nós apresentamos, Pai amado, Deus, colocar a vida da Valentina nas tuas mãos, Senhor. Porque o Senhor tem chamado na vida dela muito lindo, Senhor. E a voz dela, Senhor, ainda vai alcançar multidões, Senhor. Porque na voz dela tem autoridade, mansidão, sabedoria e doçura da forma e da parte do teu coração. Derrama, Senhor, sobre a Valentina, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, uma unção fresca sobre a vida da tua filha. Essa palavra da qual ela leu, Pai, da bem-aventurança, que se cumpra sobre a vida dela, sobre todos os dias de sua vida, em nome de Jesus. Abençoa o ventre da tua filha, Pai. Pois o ventre dela nascerá, Pai, nações abençoadas para a glória do teu nome, para o teu reino, para a glória do Senhor. Grande é o que tu tem na vida da tua filha. Nós agradecemos, Senhor, pela vida da Valentina, no poder do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, aleluia, glória a Deus. Eu quero te agradecer também aqui pela vida da pastora Denise Fama, seu esposo, Júlio. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de vocês grandemente, irmãos, em nome de Jesus, e a vida de cada um dos irmãos que já se faz presente. Pastor Júlio, está com oportunidade já, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Falar da parte do Senhor, o que Deus testificar teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Usa teu servo, Jesus. Paz do Senhor a todos. Amém. É um prazer estar aqui de novo. Faz quanto tempo, não? Faz tempo. Mais tempo, Jesus. Nós rodamos para cima e para baixo. Mas graças a Deus há tempo para todas as coisas, né? Verdade. E Deus nos preparou para estarmos aqui. Amém. Um pouquinho de frio, mas faz bem. Então a palavra, amado, em Lamentações 3, 21. Lamentações 3, 21. Fala assim: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã,
grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que os esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? Amém. Essa palavra, amado, está falando de esperanças aqui várias vezes, porque a minha porção é o Senhor, a minha alma, portanto esperarei nele. Porque hoje em dia, amado, há muitas igrejas, mas muitas igrejas estão vazias. Eu falei para um grupo de pastor, falei assim: se nós fizermos um evangelismo em Sorocaba, só em Sorocaba, não para ímpio, para desviar, e eles todos voltarem para as igrejas, não vai caber nas igrejas. E por que isso? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos está se esfriando, porque as pessoas estão olhando para o homem, olhando para a placa, olhando para alguma coisa, menos para o Salvador Jesus Cristo. Quem morreu na cruz foi Jesus, e as pessoas acabam esquecendo e perdem a esperança. Mas graças a Deus nós temos que a palavra de Deus é a causa de nós sermos consumidos. A misericórdia de Deus está aí, o amor de Deus está aí. Então, fica essa pequena leitura dessa palavra, medita no seu coração, e que nós possamos andar cada dia mais firmes, como foi cantado, nas promessas do Senhor. Porque esse mundo, nós sabemos, tudo vai passar. Nós estamos chegando à última hora da igreja, e a hora dos verdadeiros adoradores se manifestarem, adorando o eterno Deus, em nome de Jesus, em espírito e em verdade. Aleluia. O nosso maior testemunho, nossa maior pregação não é aqui dentro, é o nosso comportamento na casa, na família, na vizinhança, no mundo, no trabalho, na escola, na faculdade. É o nosso maior testemunho, a nossa maior mensagem é o nosso comportamento lá fora. E que as pessoas possam ver Cristo em nós. E que muitos que já batizaram com a gente, até tiveram ministério na igreja, possam voltar para a casa de Deus e junto com eles virem os ímpios realmente. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, alguém com algum testemunho para contar, agradecer a Deus, quer falar algo? Não? Então eu vou estar dando oportunidade ao Gabriel e à Vitória, que vão deixar um louvor nessa noite. Amém? Irmão Miro, puder recolher as ofertas, quem tiver dízimo ou oferta nessa noite, fica à vontade para adorar o Senhor com seus dízimos e oferta, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo. Abençoa, Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és
sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem lá em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Vou dar a oportunidade ao irmão Wilson. Você faz essa oração, bênção nessa noite. Gostaria, irmão Wilson, antes de você orar pela preleitura da noite, a pastora Denise, levantar uma oração pelos nossos jovens, né, como o pastor acabou de trazer também, tantas pessoas afastadas, né, desviadas dos caminhos do Senhor. A irmã ora e depois já pode fazer a oração pela palavra, hein? A igreja pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Saúde uma igreja com paz, Senhor. Amém. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Tua presença, Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, que possamos, Senhor Jesus, falar, Senhor, do Teu Evangelho, Senhor, para as pessoas, Senhor, aí no mundo afora, Senhor, aqueles que não conhecem, mas aqueles também que já viveram, que já estiveram aqui nessa casa e não estão mais, Senhor Jesus. Quantas oportunidades, Senhor, às vezes surgem no meio do caminho, Senhor, numa conversa, Senhor, na própria casa, Senhor, no trabalho, que possamos, Senhor Jesus, Senhor Deus e meu Pai, que possamos, Senhor Jesus, através, Senhor, das nossas ações, do nosso comportamento, Senhor, que nós possamos, Senhor, influenciar positivamente, Senhor, a vida das pessoas, Senhor, ao nosso redor, e que elas possam, Senhor Jesus, notar algo diferente em nossa vida e sentir, Senhor, a vontade de estar aqui, Senhor, sentir, Senhor, a luz que brilha, Senhor, em nossa vida. Ah, Senhor Jesus, que as pessoas possam notar, Senhor, e olhar para nós e falar, lá vai alguém diferente, assim como, Senhor Jesus, Eliseu passava ali, Senhor Jesus, e era notável, Senhor, a sua diferença, ó Pai. Ali vai um profeta, ali vai um homem de Deus. Senhor Jesus, nós iremos ouvir agora, Pai querido, a Tua palavra, Senhor. Prepara o nosso coração, Senhor, que o nosso coração venha estar aberto, ó Pai. Abra a nossa mente, Senhor, que possamos sair daqui, Senhor, melhor, Senhor, de como nós entramos. Que possamos sair daqui, Senhor Jesus, cheio do Teu poder, cheio da Tua honra e cheio da Tua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Paz seja com todos. Amém. Amém. Boa noite a todos os irmãos. Pode sentar um pouquinho, nós vamos fazer a leitura da palavra, mas como a gente vai ler bastante coisa, então nós vamos fazer a leitura sentados mesmo. Amém? Amém. É uma alegria estar aqui, revendo alguns irmãos, né, algumas irmãs e conhecendo outros. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço demais essa oportunidade, é uma alegria. E a irmã falou, a pastora Denise Fama. Não é nome artístico, viu, irmãos? É Fama, é o meu sobrenome mesmo. Ela falou, Fama?
Não, Fama é o meu sobrenome mesmo. Amém? Bom, eu quero começar essa palavra essa noite que o Senhor colocou no meu coração, relembrando uma oração que todos conhecem, a oração do Pai Nosso. Nesta oração que Jesus nos ensinou, a gente fala, em determinado momento, a gente fala, venha o teu reino. E agora sim eu quero abrir a palavra de Deus, porque do que é feito o reino de Deus? O reino de Deus, quando nós pedimos para que Ele venha para nós temos que entender do que é composto este reino de Deus. Porque nós desejamos que Ele venha. Nós pedimos toda vez que oramos o Pai Nosso que Ele venha. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina do que é feito o reino de Deus. E a gente vai abrir agora então. Lá em Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, a gente vai ver como é composto o reino de Deus. Já está aqui na tela, né? Fala assim, Romanos 14, 17, fala, porque o reino de Deus não consiste em comer ou beber, ou comida e bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, o que nós estamos pedindo? De verdade, nós estamos falando, Senhor, que venha a paz, que venha a alegria e que venha a justiça sobre a nossa vida. Aleluia. Paz nós já sabemos o que é, alegria nós já sabemos o que é, mas o que é justiça? Sabe o que significa justiça? Justiça é colocar as coisas no seu devido lugar, na posição correta. Então nós pedimos, Senhor, traz paz, traz, Senhor querido, alegria e coloca tudo na posição correta na nossa vida, na nossa casa, em tudo que diz respeito a nós, as coisas de Deus de maneira exata como tem que ser. É assim que o reino de Deus age quando ele vem sobre nós. Mas tem uma questão que Mateus falou, lá quando ele escreveu o livro dele, ele fala assim, que o reino de Deus, ele é tomado de uma certa forma. E ele fala assim, o reino de Deus, lá em Mateus 11, 12, ele fala, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então isso consiste que o reino de Deus, ele não vem assim de qualquer jeito, de graça, assim, de brinde, de qualquer forma na nossa vida. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte, para que o reino de Deus, a paz, a alegria e a justiça proveniente do reino de Deus na nossa vida venha até nós temos que exercitar a nossa fé. Nós temos que realmente se esforçar para ter a nossa fé em dia na presença do Altíssimo. Porque as coisas de Deus, como eu falei, o reino de Deus... Aí, obrigada, irmã, de tirar aqui, porque senão eu ia acabar tropeçando, porque eu não consigo ficar parada, né? O reino de Deus, nós queremos ter, todo mundo quer paz, todo mundo quer alegria, todo mundo quer justiça na sua casa, na sua vida particular, no seu trabalho, nas suas finanças, nos seus negócios, no seu espírito, na sua alma. Todos querem isso, paz, alegria e justiça. Todos nós, porque isso são promessas de Deus para nós. Isso são bênçãos de Deus para a nossa vida e todos nós queremos isso. Mas tem uma questão sobre isso. Que essas coisas que provêm do reino de Deus, elas não se manifestam em qualquer ambiente. E muitas vezes nós queremos as promessas, as bênçãos e o reino de Deus na nossa vida, só que nosso ambiente que nós estamos proporcionando para isso é um ambiente de murmuração, é um ambiente cheio de tristeza, é um ambiente cheio de reclamação, é um ambiente mórbido, pesado. Mas as coisas de Deus, as promessas de Deus, o reino de Deus, ele não prospera nesse tipo de ambiente. Aonde é que Deus habita? No meio dos louvores.
Aonde as bênçãos de Deus, o reino de Deus prospera, quando há um ambiente de alegria, de adoração a Ele. Aí as promessas. Então nós temos que gerar este ambiente pela fé. Porque você pode falar assim, pastora Denise, é muito bom a gente louvar a Deus, a gente adorar a Deus quando está tudo bem na nossa vida. Mas o problema, pastora Denise, é que você não sabe o que eu estou passando. Eu estou passando uma crise na minha vida. Eu estou passando uma crise no meu casamento. Eu estou passando uma crise na minha saúde. Eu estou passando uma crise na minha vida financeira, no meu lar, com o familiar. Você não sabe o que eu estou passando. Como é que eu vou criar este ambiente de adoração para que o reino de Deus e as promessas que vêm junto com o reino de Deus sejam na minha vida? Como é que eu faço? E aí eu quero dar um exemplo de um homem de Deus, um profeta de Deus, que na verdade ele nem era profeta, ele era um sacerdote, mas Deus usou como profeta. E eu quero falar o ambiente que ele estava vivendo, o ambiente onde as pessoas que conviviam com ele estavam numa angústia, numa tristeza, mas ele se levantou e fez a diferença. E o que é que o Senhor está querendo falar conosco nesta noite? Que nós podemos fazer a diferença. Aleluia. Que nós devemos fazer a diferença, porque Deus quer que nós venhamos a retomar o reino dele nesta terra. Aleluia. E sabe quem é que retoma o reino de Deus, a justiça de Deus, a alegria de Deus e a paz de Deus neste mundo? Eu e você, que somos a igreja de Cristo. Porque o mundo não conhece o reino de Deus, mas nós conhecemos e nós oramos: Senhor, venha o teu reino. Porque não é para a gente falar, Senhor, que nós queremos ir até o teu reino, porque isso já é promessa. Mas a oração fala: venha o teu reino, ou seja, o reino de Deus, ele pode prosperar nessa terra através da nossa vida. Amém. Aleluia. É isso que Deus quer. Deus não quer que a gente vá viver as promessas de Deus lá no céu, porque lá no céu já vai ser tudo em glória mesmo. Deus quer que a gente viva aqui nessa terra. Aleluia. Mas muitas vezes o inimigo ele joga umas setas miseráveis sobre a nossa mente, os dardos inflamados mesmo, como o apóstolo Paulo fala, que faz a gente falar assim: talvez está tudo errado mesmo, tem que sofrer mesmo, cristão tem que perecer mesmo. Está errado, porque o sofrimento para salvação já foi pago por Jesus Cristo. Aleluia. Eu não preciso sofrer nessa terra para ganhar a minha salvação. Então nós não vamos sofrer, que vamos. A palavra de Deus fala, Jesus falou: no mundo vocês passarão por aflições. Vai ter sim. Só que o que o Espírito Santo está propondo para nós nesta noite? Vamos passar por aflição, mas vamos passar em vitória. Amém. Aleluia. Amém? E eu quero falar então deste servo de Deus. E eu quero que então você abra a Bíblia comigo agora no livro do profeta Ezequiel. No capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. E a gente vai entender um pouquinho quem era esse profeta e qual foi o que é que Deus fez na vida deste homem, como Deus usou este homem num tempo de desolação. Ezequiel 1 ao 3 fala assim: no 5º dia do 4º mês do 30º ano, eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Os céus se abriram e tive visões de Deus. No 5º dia do mês, já no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na terra dos babilônios, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Eu quero ler só até aí, depois nós vamos ler mais um pouquinho do profeta Ezequiel, mas aqui eu já quero mostrar a Deus mostrando, o Espírito Santo trazendo para nós como é que o profeta agiu. Primeiro que Ezequiel, ele nasceu em Jerusalém, filho de um sacerdote. Então, sendo um filho de sacerdote, sendo um levita, a continuidade, o chamado dele era o sacerdócio. Ele seria um sacerdote, porque ele era de uma geração sacerdotal.
E ele estava em Jerusalém, porque ele nasceu lá. Talvez sendo preparado para o sacerdócio, começando, talvez sendo, como diz, sendo estagiário para o sacerdócio, porque havia todo um estudo e toda uma preparação para alguém assumir um sacerdócio. E talvez ele estava lá naquela preparação, talvez começando a dar os primeiros passos para o sacerdócio. E ele estava em Jerusalém, e aí aconteceu toda aquela desgraça sobre Judá. O povo, mil profetas, vamos dizer assim, né? No exagero, falando, muitos profetas falando, olha, Jeremias falando muitas vezes, as coisas vão perecer. E outros profetas como Isaías falando, e muitos profetas falando, olha, se aprumem, porque senão vocês vão perecer. Mas o povo não se aprumou, não se acertou. E aí chegou o dia mau. Chegou o dia em que o exército dos babilônicos invadiram Judá e Jerusalém e levaram o povo cativo. E na primeira leva desses cativos, eles levaram a elite. Eles levaram aqueles que eram os reis, os filhos dos príncipes, a nobreza, os nobres, e eles levaram uma boa parte da classe sacerdotal. E lá estava Ezequiel junto com essa turma. Então ele foi levado cativo. Veja bem, você está lá, morando na capital do seu país, exercendo uma função que era um privilégio, porque ser sacerdote em Jerusalém era um privilégio. E de repente, a sua nação é invadida por um exército cruel, um exército totalmente pervertido, e esse povo, esse exército muito mais poderoso, faz uma desolação sobre o seu país, sobre a sua cidade, e leva você, os seus amigos, a sua família cativo. Agora você não é mais um sacerdote, você não tem uma casa, um templo para você adorar a Deus. Agora você é escravo num país estrangeiro. Então eu digo, eu não sei o que você está passando, não sei o que as irmãs estão passando, mas eu tenho certeza que não é a mesma situação que Ezequiel. Não é. Não é verdade? A gente está passando por luta, mas Ezequiel estava passando por um estreito daqueles. E ele foi levado. E quando ele foi levado, como é que estava o povo que estava indo com ele? Como é que estava o povo? O Salmo 137:1 conta para nós como é que o povo estava. A Bíblia fala assim, ó: às margens dos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, recordando de Sião. Sião é Jerusalém, ok? Então como é que estava o povo que foi com Ezequiel? Chorando, assentados e chorando, às margens dos rios da Babilônia. E Ezequiel fala que ele estava onde também? A Bíblia fala que ele estava na terra dos babilônios, junto ao rio. Ou seja, ele estava vendo aquele povo chorando. Estava todo mundo chorando, porque a situação era muito ruim. Agora eu digo para você, se você estivesse junto com esse povo, qual seria a sua ou a minha situação? Se todo mundo tem 200 pessoas chorando e lamentando, como que você estaria? Como eu estaria? Provavelmente seguindo a multidão, chorando e lamentando também. Mas como eu falei agora há pouco, Deus nos chamou para fazer a diferença. E Ezequiel também foi chamado para fazer a diferença. Como é que estava então Ezequiel? Chorando e lamentando? Não. Nesse momento, Ezequiel, que era um sacerdote, que era de uma geração de sacerdotes, foi chamado para algo maior. Agora ele era profeta. Então, muitas vezes, no meio da crise, do problema, Deus vai te chamar para algo maior. Aleluia. Muitos falam assim, agora vai ser o fundo do meu poço. Não se preocupe, porque se você está lá no fundo do poço, no meio de uma situação, se você estiver ligado nele, ele te
exaltar. Ele te leva para lugares que você nem imaginou. Porque uma coisa que Ezequiel achava que não ia ser era profeta. Tudo para ele era um sacerdócio. Não era profeta, mas Deus falou: tenho algo maior para você. Agora eu digo, se ele fosse só sacerdote, talvez o nome dele não estivesse um livro inteiro sobre ele na palavra. Porque não tem nenhum livro de alguém que foi só sacerdote. Aí você pode falar, mas tem Samuel. Mas Samuel não era só sacerdote, era muito mais do que isso. Então, tá vendo só como às vezes Deus permite um estreito na nossa vida para nos levar lá para coisas maiores, para propósitos maiores? Porque, então, qual que era a situação aqui de Ezequiel? Ele estava, o povo chorando na beira do rio, assentado lá, chorando. E Ezequiel estava como? A palavra de Deus fala assim: quando ele estava entre os exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram. E eu tive visões de Deus. Só tem visão de Deus quem está com os olhos postos em Deus. Ele não estava olhando para aquele rio da Babilônia, para aquele exército da Babilônia, e pensando assim: acabou para mim, não tem mais o que fazer, agora é anos e anos de cativeiro. Ele não estava, o olho dele estava no Senhor. Por isso que ele teve visões, porque os olhos dele estavam em Deus. Muitas vezes a gente começa a olhar para a nossa situação problemática, mas o Senhor fala que é para olhar para quem? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. E lá está o Ezequiel olhando para Deus, porque só tem visão de Deus quem olha para Deus. Então, primeira coisa que a gente entende aqui, como é que estava Ezequiel? Olhando para Deus. Por isso que teve visões. Segunda coisa que a gente entende aqui que Ezequiel estava, fala assim: no quinto mês, já no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio para Ezequiel. A palavra do Senhor só vem para quem está atento à voz do Senhor. Ele não estava ouvindo o lamento do povo. Ele não estava com o ouvido aberto para a choração, o choro daquele povo. Ele estava com os ouvidos atentos à voz do Senhor. Por isso que o Senhor falou. Deus só fala com quem está querendo, com o ouvido aberto para ouvir a sua voz. Porque Deus fala, tem gente que fala assim: como se não ouvir a voz de Deus, pastora Denise? Sabe por quê? Porque está ouvindo muitas vozes, mas não está atento à voz dele. Se tivesse uma gritaria aqui agora, talvez você não conseguisse ouvir o que eu estou pregando. Você só está ouvindo porque você está atento àquilo que eu estou falando. Mas quando tem um monte de vozes, a gente começa a ficar meio surdo. A gente não consegue entender. Mas quando nós falamos assim: eu quero estar com o ouvido aberto à voz do Senhor, aí a gente ouve o que ele tem para falar. Então, Ezequiel, primeiro ele estava tendo visões porque o olho dele estava no Senhor. Ele estava ouvindo a palavra porque os ouvidos estavam atentos à sua voz. Então, no meio da situação complicada, coloque os olhos no Senhor e fique atento à palavra dele. E a terceira coisa que a gente vê aqui, fala assim, que ele estava, a palavra veio para ele e ali a mão do Senhor estava sobre ele. Então não importa aonde nós estamos, se nós estamos firmados no Senhor, a mão dele está sobre nós. Não importa onde a gente está, não importa o que está acontecendo, não importa o tamanho do problema, a mão do Senhor está sobre nós. Aleluia! Só lembrando um pouquinho, que eu não estou pregando sobre, eu estou falando sobre Ezequiel, mas quero lembrar de um outro irmão nosso aqui, chamado José. A Bíblia fala que o José, no cativeiro, José na escravidão do Egito, na casa de Potifar como escravo, o que acontecia com ele? Prosperava. Mas daí o diabo falou: vamos afundar mais esse cara então. E aí a mulher, aquela mulher endemoniada do Potifar, acusou ele de abuso e ele foi para a cadeia. Mas lá na cadeia, o que acontecia com ele?
o Senhor era com ele e ele prosperava. Então não é o ambiente que você está, é com quem você está. Aleluia! E aqui nós vemos Ezequiel como o Senhor, todo o cativeiro tô, a minha nação está lascada, tá? A minha família também está cativa, está, mas eu estou atento ao Senhor, porque a mão dele está comigo, não importa. Por isso que eu falei no começo, a promessa de Deus, a bênção de Deus, o reino de Deus, ele prospera em ambiente de adoração, aonde está ligado com ele. Mas muitas vezes nós ficamos na reclamação, na murmuração, no não consigo, não posso, não vou alcançar. E aí nós fechamos o céu, na verdade. Porque Deus está com os céus abertos sobre nós. Mas muitas vezes nós fazemos, sabe? Fechamos o céu. Às vezes nós fazemos isso. Porque a mão do Senhor não está encolhida. Mas às vezes a nossa mão está encolhida e não pegamos na mão dele. Não é Deus que solta a nossa mão, é nós que soltamos a mão dele muitas vezes. E aqui Ezequiel falou, não importa onde que eu estou, mas a mão do Senhor era com ele. Aleluia. E aí nós começamos a ver então, a partir deste momento que a mão do Senhor estava com ele, Deus começa a usá-lo para liberar coisas sobre ele, sobre sua casa, sobre a sua nação. E Deus começa a usar a vida dele. Porque na verdade, Ezequiel, em nenhum momento a gente vai ver assim. Ele trouxe muitas profecias. Eu quero falar de uma delas agora. Ele trouxe muitas, o livro dele é imenso, para vários povos, para várias nações. Deus deu coisas assim maravilhosas para ele. Deus deu visões maravilhosas para ele. Mas em nenhum momento a gente vai ver. E estava lá Ezequiel chorando e murmurando. A gente não vai ver ele fazendo isso. Agora eu quero que você abra comigo no livro de Ezequiel mesmo, no capítulo 37, que é o Vale dos Ossos Secos. Eu sei que você já deve ter ouvido muitas palavras sobre isso. E nós vamos ouvir mais um pouquinho, porque Deus renova a palavra dele todos os dias. Então, entre muitas palavras que Ezequiel trouxe, e eu quero falar sobre ela, porque a palavra que ele profetizou sobre a nação de Israel, essa palavra especificamente, ela se cumpriu nos nossos tempos. Porque as promessas dele aqui nesse trecho, ele fala sobre a nação de Israel que se tornaria novamente uma nação. E realmente ela se tornou uma nação novamente. Quando que ela se tornou uma nação? No ano de 1948, na nossa era. Por uma resolução da ONU, Israel se tornou nação. Mas foi profetizado aqui por Ezequiel, gente. Olha só. Mas aqui ele fala muitas coisas. E eu quero ler e a gente vai meditar um pouquinho também sobre essa visão que Deus deu a Ezequiel. E fala assim no capítulo 37, versículo 1. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos. E me fez andar de um lado para outro. E eu vi que o número deles no vale era grande e estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. E sobre vós porém nervos, farei aparecer carne, e estenderei pele, porei o espírito em vós, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como me foi ordenado, e enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram, osso com osso. Olhei e vi os nervos os cobriram. A carne apareceu e a pele se estendeu por cima delas, mas não havia espírito neles. Então ele me disse: profetiza ao espírito, ó filho do homem, profetiza e dize ao espírito:
Assim diz o Senhor: ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele havia me ordenado. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé um exército muito grande. Até aí. Aqui a gente vai entender novamente a mão do Senhor sobre ele. Aqui a gente vê o quanto este homem era guiado por Deus. A mão do Senhor guiava, estava com ele, dirigia a vida dele para onde é que ele tinha que ir. Quando a gente está numa situação complicada, às vezes está vivendo uma crise, a gente fica meio, parece que a gente não vê a luz no fim do túnel, não é verdade? Parece que não tem uma direção. Mas o Senhor está falando para todos nós nesta noite: se a minha mão estiver sobre você, eu te guio. Glória. Eu te guio, eu te dou a direção que você tem que ir. E aqui nós vemos Ezequiel, então, a mão. Só que interessante, queridos. Aí fala assim, que a mão do Senhor veio sobre mim, ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos. Mas muitas vezes, Deus vai nos levar a situações extremas. Porque aqui, a mão do Senhor não guiou Ezequiel para um campo florido, para um pomar cheio de frutas e flores. Levou para um vale cheio de ossos. A visão de um vale de ossos não é muito bonita, na verdade. Aliás, é horrível. Então você fala assim, mas era o Espírito do Senhor que estava guiando a vida dele. Ele levou para um vale de ossos. Muitas vezes a gente vai numa situação e de repente você começa a orar e a coisa começa a ficar, parece que o fundo do poço da gente tem um alçapão, parece que começa a descer mais, parece que começa a afundar mais. Você fala, mas Deus, eu sei quem tu és, sei que o Senhor está me guiando, eu estou clamando a ti, porque parece que está ficando mais difícil, parece que piorou a situação. Sabe por que Deus às vezes permite? Porque enquanto for possível para a gente pode realizar. Mas Deus, Ele é especialista em impossibilidade. Então muitas vezes você está ali, você está no possível, aquilo que você pode realizar. Mas Deus vai levar, porque aqui, o Ezequiel, se ele fosse levado para um lugar onde tivesse pessoas feridas, ele poderia fazer um curativo, talvez, né? Humanamente fazer alguma coisa, mas Deus levou ele no vale de ossos, não era nem corpos, era osso, ou seja, ele não podia fazer nada. Deus muitas vezes vai tirar tudo da sua mão, vai tirar toda a possibilidade do seu agir, para que ele possa mostrar quem ele é na sua vida. Meu Deus. Ele vai mostrar o poder de Deus. Sabe quando que ele se revela? Como que Paulo fala? Na nossa fraqueza é que o poder de Deus se aperfeiçoa. Não é na nossa força, não é no nosso poder, não é no nosso alcance, é na nossa fraqueza. Então não se preocupe se o negócio está ficando mais estreito, mais complicado para você. A hora que Deus agir, glórias a Deus, vai ser muito maior. Aleluia. Porque é aí que o poder dele vai se manifestar. Amém, glória a Deus. E aí ele fala assim: ele me fez andar de um lado para outro, e eu vi que o número deles no vale era grande e estavam muito secos. Ele me fez andar e me fez ver. E sabe o que Deus está falando aqui com a gente? E falando com Ezequiel, ele está falando aqui para nós hoje, que não importa por onde você está andando, o que você está vendo, não importa se você fala, parece que eu estou pisando no meio de espinhos, parece que eu estou andando e estou patinando, parece que é um lamaçal, o que eu estou vendo, não vejo alternativa, não vejo nada acontecer, é isso que eu estou vendo, porque aqui Ezequiel estava vendo morte, mas morte de muitos dias, porque os ossos estavam secos. E ele andava por ali e o Espírito falava, anda e vê. E observa,
E ele falou, tô vendo o negócio tá seco. Tem mais nada de vida aqui. E muitas vezes Deus vai falar, vai permitir que a gente veja situações extremas. Sabe por quê? Porque não importa o que a gente está vendo ou vivendo, as nossas circunstâncias nunca vão ser maiores do que o nosso Deus. Aleluia. Os nossos problemas nunca vão ser maiores do que o propósito que Deus tem na nossa vida. Aleluia. Os planos de Deus nunca vão ser frustrados na sua vida. Assim como não foram na vida de Ezequiel. Então Deus permitiu, Deus falou, ó, Deus estava levando Ezequiel num fundo de poço mesmo, né? Num buraco terrível, num vale. Era um buraco, era um vale. E cheio de osso seco. E ele falou, o que vai ser disso aqui, Senhor? Vai sair nada disso aqui. Deus falou, pode ir. Porque tudo que você está vendo, eu posso mudar. Tudo que acontece na sua vida, Deus pode mudar. Mas está difícil, pastora Denise. Deus pode mudar. Deus pode fazer. Glória a Deus. Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, ele fala assim, Deus faz uma pergunta para ele. Fala assim, esses ossos podem reviver? Deus pergunta para ele. E ele fala, tu sabes, Senhor. Aleluia. Sabe por que ele fala isso? Porque o Senhor é que sabe todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Porque é Ele que sabe tudo. Aliás, eu sempre falo para a igreja, tem somente uma coisa que Deus não sabe. Aliás, que Deus não conhece. Sabia? Você pode falar assim, mas como, pastora Denise? Deus, Ele é onisciente. Não, tem uma coisa que Ele não conhece. Sabe o que é? Outro Deus igual a Ele. Deus não conhece outro Deus igual a Ele. Porque Ele é único. Ele é o Todo-Poderoso. Pode ter muitos falsos deuses por aí, mas igual a Ele jamais vai haver. E Ele é que sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Por isso que Ezequiel falou, tu sabes, Senhor. Então você pode olhar agora para a sua vida, para aquilo que está realmente te incomodando, aquilo que está impedindo o reino de Deus se manifestar na sua casa, na sua vida, que você possa olhar agora e falar, Senhor, tu podes, tu sabes que essas coisas podem mudar na minha vida. Aleluia. Tu sabes, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E sabe o que mais? Deus me. A resposta para isso que a gente podia dar, Ezequiel falou isso, é lógico que era essa a resposta que era a certa, mas você também pode dar uma outra resposta. E eu também posso. Como Isaías 43:13, que fala, agindo Deus, quem o impedirá? Quando Deus quer fazer, até o diabo tem que obedecer. Não é verdade? Você já conhece aquele testemunho da irmã que estava passando necessidade? Da compra, você sabe, né? Então, ela recebeu. E aí, quando o endemoniado ela falou assim, você sabe quem é que está te mandando isso aqui? Ela falou, não quer nem saber, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Acabou. Acabou. Então não precisa ficar, às vezes, queridos, nós cristãos temos aquela coisa de achar, de ficar mais temeroso com as coisas do diabo do que glorificar aquilo que é de Deus. E eu vou explicar. Muitas vezes você pode ir lá no médico, ou numa situação, ou no gerente do banco, né? E o médico fala, olha, isso aqui que você tem é incurável. Mesmo que venha algum pastor e fale assim, não, Deus vai te curar. Parece que a palavra do médico vai ficar na sua cabeça. É incurável, você vai morrer. Né? É ou não é? Aí eu venho aqui na igreja, a pastora ora por você, mas parece que fica aquela coisa. Isso é fato, porque muitas vezes parece que o negativo, o diabo, o poder dele é maior. Só que não é. Não é. A palavra de Deus, sabe o exame lá que deu ruim, o exame médico? É um papel. A Bíblia é um papel, porém o exame pode falhar, mas a palavra é infalível. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Entendeu? Então às vezes a gente começa a meio que achar que
Pablo, ele é um servo de Deus. Assim como o Nabucodonosor, Deus chama ele meu servo, porque foi Deus que mandou ele fazer o que ele estava fazendo. Levar o povo cativo. Porque acabou, Deus é que está no trono, ninguém mais. E aqui, então nós vemos ele respondendo: tu sabes, Senhor, porque Deus pode realizar o milagre no meio da crise, no meio de qualquer circunstância, ele pode fazer o que ele quiser. Mas aí ele fala assim: então, se eu sei, você tem que fazer a sua parte, Ezequiel. E aí é que Deus nunca vai fazer a parte do homem. Nunca. Lembra lá Lázaro no túmulo? Quem que foi que retirou a pedra? Jesus? Não. Os homens. E com certeza não foi um, porque a palavra de Deus fala removeram, ou seja, era um grupo. Então a pedra era uma pedra pesada, era uma pedra grande. Teve que reunir um grupo de homens e fazer um esforço para tirar aquela pedra, porque era possível. Então Deus nunca vai fazer o que o homem, o ser humano tem que fazer. Agora, ressuscitar Lázaro, algum homem ali podia fazer? Glória. Então agora aqui, Deus fala para Ezequiel: você tem que fazer a sua parte. E qual que era a parte de Ezequiel? Profetiza. Profetiza. Glória a Deus, Pai. E agora eu pergunto para você, e pergunto para mim também, porque a palavra é para todos nós: que palavra tem saído da nossa boca? Aleluia. O que tem saído da nossa boca? Porque ele fala profetiza. E o que ele profetizou? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então você vai chegar hoje na sua casa. Aleluia. E sabe aquela situação que está pegando no seu pé? Sabe, eu não sei qual é. Você sabe o que está tormentando a sua vida. E você vai falar assim: situação, e vai falar o nome dela. Ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. Glória. Ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. Você vai, essa situação vai mudar. Eu creio. Essa situação vai mudar. Em nome de Jesus. E ele fala: profetiza. E aí a gente vê lá no versículo 7 o que ele fala? Profetizei como me foi ordenado. Deus vai fazer um milagre. Deus tremendamente. Mas a nossa parte é liberar a palavra de vida. Porque o que ele profetizou? Desculpa, querido. Ele profetizou vida sobre osso seco. Então você vai profetizar vida para aquilo que está morrendo na sua vida, na sua família, na sua vida financeira, na sua saúde, na vida dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, não sei, na vida da igreja. Eu não sei para quem que você tem que profetizar, mas você vai profetizar vida. Aleluia! E em nome de Jesus, a partir de hoje, a hora que você tiver com uma vontade de reclamar de alguma coisa, o Espírito Santo vai dar na sua cabeça. Em nome de Jesus. Ele vai dar tom em você e vai falar: é vida. É vida. Sabe aquela frase: o meu filho não tem jeito? Chegar na sua vida. O meu casamento não tem jeito? Basta na sua vida. Você não vai mais falar isso. Sabe quando você vai olhar lá para a sua conta, a sua vida financeira, e vai falar: não tem jeito? Basta na sua vida. Aleluia. Porque uma coisa é você estar numa situação, a outra é você ser. Você não é pobre. Você pode estar numa situação complicada, dificultosa, mas você é próspero. Glória a Deus. Você não é triste. Você pode passar por um momento de tristeza, mas você é bem-aventurado. Aleluia. Você não é uma vergonha. Você pode passar um momento em que você foi envergonhado, mas você não é uma vergonha. Você não é um fracasso. Você pode passar numa situação que teve uma derrota, mas você passou por ela, porque você é mais do que vencedor. Aleluia. Glória a Jesus. Então
Então pare das situações que você tem que passar. Você fazer disso o que você é. Porque você não é. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Aleluia. Então comece a profetizar. Como ele fez. Profetiza. E aí, nós vemos aqui no versículo 11. Então me disse. Tem um Daniel aqui? Eu também tenho um Daniel. Só que meu Daniel já é moço. É uma bênção, né? Daniel é uma bênção. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos secaram-se e a nossa esperança morreu. Fomos totalmente exterminados. O povo estava falando isso. O povo que simbolizava esses ossos secos estava falando, a nossa esperança morreu. Nós fomos exterminados. Acabou para nós. Era isso que o povo estava falando. Mas o que Deus fala para Ezequiel? Eles podem estar falando isso mesmo. Mas você, portanto, continue profetizando. Aleluia. Fala para eles, eu vou abrir a sepultura, vou fazer sair das vossas sepulturas, vos mostrarei a terra de Israel, ó povo meu. Eu colocarei sobre vós o meu espírito. Profetiza. Tem uma experiência muito interessante que uma professora fez numa classe, só para a gente entender o quanto às vezes nós vamos na conversa dos outros e esquecemos de ir na conversa de Deus. Essa professora, ela tinha 40 alunos na classe e ela falou para um dos alunos, vai buscar tal coisa para mim na diretoria, e o menino saiu. Grupo de adolescentes. Aí ela pegou uma pasta vermelha e falou para todo mundo, que cor que é essa pasta? Aí todo mundo falou, vermelho. Ela falou, então, a hora que o Zezinho voltar, quando eu perguntar, vocês vão lá falar que é verde. Eu vou perguntar para todo mundo vai falar que é verde. Combinado? Combinado. Aí o Zezinho voltou e ela falou, gente, olha, que cor que é essa pasta aqui, Maria? E a Maria falou, vermelho. Benedito, né, isso, a pasta é verde. A pasta era vermelha. Que cor que é essa aqui? Verde. Todo mundo falando. Aí ela disse assim, que cor que é essa aqui? Sabe o que ele falou? Verde. Mas era vermelha. Sabe por quê? Porque todo mundo está falando, então eu vou... Quando você era criança, não sei se a sua mãe falava isso, minha mãe falava. Você não é todo mundo. Sua mãe falava isso pra você? A minha mãe falava. Mas eu pedi alguma coisa pra ela. E Deus está falando para você hoje. Você não é todo mundo. Glória a Deus. Você, porque a minha mãe falava o quê? Você é minha filha. A filha da Dona Maria é ela. Você não é ela, você não é todo mundo. Você é minha filha. E Deus está falando para mim e para você. Você é meu filho, minha filha. Então, se todo mundo, eles estão dizendo, não tem esperança, você não vai dizer que não tem. Você vai dizer que tem. Aleluia. Aleluia. Então aqui todo mundo está falando. Não tem esperança. Fomos exterminados. Mas, portanto, diz o Senhor, mas você, Ezequiel, vai dizer que tem. Glória. Você vai dizer que tem esperança. Você vai falar palavras de vida. Glória a Deus. E é isso. E eu quero concluir essa palavra nessa noite. Como é que a gente retoma então o reino de Deus, a paz, a alegria, a justiça na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso negócio? Como é que a gente faz? Primeiro, quando eu deixo o Espírito Santo me guiar. Porque a mão de Deus guiava Ezequiel. Quando eu olho para Deus e não para a situação. Quando eu ouço a sua voz. E quando eu libero palavras de vida. Sobre tudo aquilo que Deus colocou na minha mão. Fechando, essa é a direção do Espírito Santo para nós essa noite. Amém? Eu quero que você fique de pé no seu lugar, feche um pouquinho os seus olhos e eu quero orar com vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. Deus está falando. Amém. Pode falar, pastor. Antes de fazer oração, as palavras negativas que nós
liberamos durante esse tempo, passando uma dificuldade, para pedir que nosso filho se arrepender e pedir perdão. Amém. Glória a Deus. Porque senão ele não vai agir. Amém. Então, nós vamos fazer essa oração primeiro. Nós vamos colocar a mão no seu coração e toda a palavra negativa que você liberou sobre a sua vida mesmo, sobre a vida da sua família, sobre pessoas, enfim, ou situações, tudo que você liberou de palavras de maldição, palavras negativas, nós vamos pedir perdão agora, em nome de Jesus. Amém. E depois nós vamos começar a profetizar vida sobre aquilo que está nos perturbando, que está impedindo a gente de realmente de ter paz, justiça e alegria. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos agora, nesta noite, Pai, começar diante de Ti, na direção do Teu Espírito Santo, e conforme a palavra do Senhor foi liberada sobre nós, Pai. Nós queremos agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, o nosso Senhor e Salvador, pedir perdão, Senhor, e nos arrependermos quando liberamos palavras negativas, ó Pai, palavras de morte, palavras de murmuração, de reclamação sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, Senhor querido, sobre os nossos entes queridos, sobre a nossa saúde, a nossa vida financeira, Pai, tudo aquilo que liberamos, ó Pai querido, sobre aquilo que o Senhor nos deu, que foram palavras de morte, palavras negativas, palavras de que não ia ter jeito, palavras que não íamos conseguir, Pai, todas as palavras negativas, em nome de Jesus, nós nos arrependemos e pedimos que o Senhor mande os Teus anjos que recolham essas palavras agora no mundo espiritual e lance essas palavras no abismo, que elas não tenham poder sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, que essas palavras não prosperem, Senhor querido, que elas sejam arrancadas com raiz e sejam jogadas no abismo, Senhor, em nome de Jesus. E agora, Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor querido, tudo aquilo, Senhor, que tem afligido o Teu povo, Pai, tudo aquilo, Senhor querido, que tem atrapalhado a nossa vida, muitas vezes, de vivermos o Teu reino nessa terra, tudo aquilo, ó Pai querido, que tem trazido, Senhor querido, peso, angústia sobre o Teu povo, Pai querido, toda a crise que o Seu povo tem enfrentado, Pai, Tu sabes a situação de cada um aqui nesta noite, Pai querido, todas as áreas que essas pessoas, ó Pai querido, que esses amados irmãos e irmãs têm sofrido, Senhor querido, derrotas, mas hoje, Pai querido, em nome de Jesus, como o Senhor nos falou, Pai querido, e como fez o profeta Ezequiel, nós vamos profetizar, Pai. Nós profetizamos vida, nós profetizamos bênçãos, ó Pai querido, nós profetizamos a Tua presença, Senhor, sobre toda a área da nossa vida, Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida espiritual, a nossa vida sentimental, a nossa vida emocional, física, material. Nós liberamos vida, nós liberamos a Tua presença, nós liberamos os Teus milagres, nós liberamos as Tuas promessas, nós liberamos o Teu reino, que haja paz, que haja alegria, que haja justiça, o Teu Espírito sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor, sobre a nossa casa, Pai, que haja, Senhor querido, o Teu poder liberado, e tudo aquilo, Pai, como o bicho que o inimigo tem jogado, caia por terra em nome de Jesus, e também que prospere, Pai, aquilo que vem de Ti, Pai, não importa se o osso está seco, não importa se a morte, mas vai ter vida, vai ter vida, Senhor querido, vai prosperar, vai, Senhor querido, ser transformado, vai ser renovado para a glória do Teu nome, Senhor. Nós profetizamos esperança, paz, vida, vitória, poder, as promessas do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre, Pai querido, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, em nome do Senhor Jesus. E nós cremos, Pai, porque os nossos olhos, os nossos ouvidos estão em Ti, e as Tuas mãos estão sobre nós. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Se você crê no que você orou e recebe, aplauda ao Senhor. Glorificando.
cada um de vocês. Guarde esta palavra no seu coração. E eu agradeço muito mesmo essa oportunidade. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, palavra gloriosa, né, irmãos? Louvado seja Deus. E antes de passar para a pastora, o Espírito Santo de Deus direcionou um louvor ao meu coração para a gente cantar todos juntos. Não sei se o irmão Gabriel toca aquele louvor. Aleluia. Toca. Amém. Irmãos, toquem, mas eu não vou cantar no microfone, não, irmãos. Nós vamos louvar junto. Em nome de Jesus, né? A gente não pode sair sem fazer aquilo que o Senhor nos direciona. Os irmãos puderem se pôr de pé. Em nome de Jesus, eu não sei o que cada um tem passado, mas que a gente não venha passar calado, como foi pregado, mas que a gente venha passar glorificando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vi vai pôr letra aqui, Vi? Aleluia, glória a Deus. E os irmãos que louvam vão louvando bem alto, todo mundo junto. Quinta-feira estaremos de volta glorificando o nome do Senhor. Venham quinta às 19h30, Deus estará novamente falando em nossos corações, onde o irmão Diácono Miro estará direcionando o culto e o nosso irmão Cauê estará ministrando a palavra do Senhor neste lugar. Espero encontrar vocês, todos vocês na quinta-feira, em nome de Jesus. Poder trazer pessoas não crentes, conhecidos, tragam para a casa do Senhor. Convite. Sábado, temos compromisso com os jovens e a igreja que queira ir junto, em Salto de Pirapora. E no domingo, às 9h30 da manhã, a nossa escola bíblica dominical. E mais à noite, às 19h, o nosso grande culto evangelístico. Amém? Amém. Glória a Deus. Raquel, venha fazer essa oração aqui conosco. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos usar. Né? Só logo, hoje você colocou a gente separar. Vem fazer essa oração. Aleluia. Glória a Deus.
Paz, Senhor nosso. Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos por este culto, Pai, pelos hinos entoados, pela palavra ministrada. Pai, obrigada por ter usado a tua serva para falar em nossos corações, nos trazendo vida, renovo, Pai, profetizando sobre a nossa casa bênçãos. Te louvamos e te agradecemos, Pai. Nos despeça em paz e segurança, nos levando em paz para nossos lares. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Da bênção apostólica? Os irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão de Deus Pai, o amor e a consolação do Espírito Santo esteja com o povo da nossa igreja, com todos, desde hoje para todos sempre. E a igreja diz: Amém! Está encerrado em